Olá, mais uma vez aqui eu e você juntos para estudarmos o Salmo de número 2. Este Salmo número 2 é um salmo messiânico. Mas o que quer dizer a palavra Messias em hebraico? Em hebraico, a palavra Messias é o mesmo que Jesus Cristo na nossa língua. E no grego, a palavra Messias é o mesmo que ungido. Por isso disse, então, ser um salmo messiânico, porque hoje nós vamos falar do rei. Esse salmo, embora alguns também dizem ser de Davi, mas é um salmo de autor desconhecido. E ele pode ser dividido em 3 partes, onde a primeira vai falar-se da oposição do homem contra Deus. Na segunda parte, nós vamos ver a soberania de Deus. E na terceira parte, nós vamos então ver sobre as bênçãos que nós recebemos de Deus. Vamos ver então esse salmo? Este salmo, ele tem o título de O Rei Escolhido por Deus. E bem diferente do salmo número 1, que nós vimos, que nós já estudamos, que iniciava lá com bênçãos, este vai começar ao contrário. Ele vai começar já com as maldições. Mas no final, então nós veremos a bênção do Todo-Poderoso. Vamos então para o verso 1. O rei escolhido por Deus. Mas quem será esse rei? Uns diziam ser Davi, outros diziam ser Salomão, a quem Deus dizia ser o seu rei escolhido. E você? Quem você acha que é? Vamos descobrir quem é esse rei? Verso 1. Por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tão tolos? Vejam bem, esse salmo ele vai iniciar com uma indagação. Esse salmo vai iniciar falando de nações pagãs, de revoltas contra Deus. Então Deus está perguntando, meus filhos, por que se revoltam contra mim? Então, ao invés de conspirar com Deus, o que esse povo deveria fazer? Aceitar a soberania de Deus, não é isso? Deus é todo poderoso, é soberano. A Ele toda a honra, a Ele todo louvor, a Ele tudo pode. E a Ele tudo obedecemos. Não é assim? Vamos para o verso 2. Os reis se preparam. Os seus reis se preparam. E os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor e o rei que ele escolheu. Olha que interessante. Então aqui está dizendo que os reis da face da terra, os governantes, eles fazem plano, contra Deus e contra o rei que ele escolheu. E aí ele continua no verso 3 assim, de forma bem clara. Esses rebeldes dizem, vamos nos livrar do domínio deles. Acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Vejam só a petulância que está aqui nesse verso. Como que um homem pode ter a petulância de se revoltar, de se considerar a palavra de Deus como se fosse uma coisa ruim? Eles estão querendo romper, querer ter independência da palavra de Deus. Estão indo contra a soberania de Deus. Por isso que nós vamos ver agora, nesse verso número 3, uma coisa interessante.
onde o salmista diz assim: do seu trono lá do céu, o Senhor ri e zomba deles. Vejam só, o que Deus poderia fazer no caso desse? Era rir, não é? Ele é o Deus Pai, Ele é o Todo-Poderoso, é aquele que criou o universo, os céus e a terra. É aquele a quem nós devemos tudo, obediência, louvor, adoração. E aí os filhos dele estão querendo tramar contra ele. Ele só pode rir. O que faz um pai quando o filho faz travessura? Ele não vai agredir, ele não vai bater, mas ele ri, né? Ele ri porque é a única alternativa que um pai pode fazer quando vê seu filho fazendo uma travessura, além de alertar o que é certo e o que é errado, é rir dele, não é isso? E é assim que Deus fez. E aí ele continua. Agora vai mudar um pouquinho. Agora nós vamos ver a soberania de Deus. Agora Deus vai impor o seu poder, como o pai faz com o filho quando faz a travessura. Primeiro ele ri, mas depois ele vai chamar atenção. Ele vai mostrar o lado certo. Não é isso? Então o verso 5 vai nos mostrar essa soberania de Deus Pai. Muito interessante. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com seu furor. Então o que Deus faz? Ele vai ficar irado, ele vai ficar nervoso, irritado. A mesma coisa que Jesus fez lá no templo quando puxou aquela toalha, não é? Teve aquele momento de ira. Assim é Deus Pai também com a gente. Então ele, com a sua ira, ele disse assim, já no verso 6. Já coloquei o meu rei lá no trono, lá em Sião, o meu monte santo. Não se preocupem, meus filhos. Não adianta vocês se rebelar contra mim, porque eu já coloquei, já está lá, o meu rei lá no trono, lá em Sião, lá no Monte Santo. Veja bem, Deus está adiantando para nós aqui já a vinda de Jesus, porque era nesse Monte Santo que ficava ao norte de Jerusalém, bem próximo, que Jesus ia para orar, não era lá? Então Deus já havia designado há muito tempo esse rei que estaria lá para pregar a sua palavra, para levar o evangelho a todas as criaturas, mesmo as nações pagãs, os rebeldes, aqueles que eram ateus, né? Para todos. A palavra de Deus, ela foi espalhada, ela é dada para todos. É isso que Deus delega a Jesus aqui. E aí, no verso 7, ele continua assim. Veja bem, olha o que ele diz. Anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse, você é meu filho, hoje me tornei seu pai. Então aqui o salmista faz uma introdução muito bela, onde ele diz assim, ó, o Senhor me disse, você é meu filho. Você quem? O rei, o Messias. Já descobriram quem é o Messias, né? Ficou bem claro quem é esse rei, quem é esse Messias. É o seu filho, é o seu ungido, é Jesus. É esse em que, no momento da visita do anjo Gabriel à mãe de Jesus, Maria, e ela disse que seja feita a vossa vontade, não a minha, e aceitou, deu um sim para Deus. Nesse momento, Deus se torna pai do filho dele, que vai reinar por um período aqui na terra, como carne e osso. Não é assim? Então Deus deixa claro aí que ele anunciar, ele já havia designado o seu filho aqui. E depois o salmista completa no verso 8, de forma bem clara, de forma muito soberana, onde ele diz assim, peça e eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. Então aqui Deus vai delegar a Jesus todo o seu império, toda a face da terra, toda a criação. Que eu me lembro de São Francisco de Assis, com seus animaizinhos, né? Eu me lembro também do Salmo 150. Toda a criatura louve ao Senhor.
né? Ele delega aqui todo o seu reinado ao seu filho, neste verso 8. E no 9, ele vai dar uma autoridade suprema. Aí ele diz assim, muito fortemente, ele vai dar essa autoridade suprema e vai dizer assim: com uma barra de ferro, você as quebrará e as fará em pedaço como se fosse potes de barro. Nada irá se rebelar contra o poder de Deus. Não há nação pagã, não há rebeldes, não há rebeldes que irá se rebelar contra o poderio de Deus. Porque a seu filho ele delegou uma barra de ferro que as quebrará e as fará em pedaço como se fosse potes de barro que se despedaça pelo chão. E aí ele completa: agora escutem, ó reis, preste atenção, autoridades. Aqui ele zomba mais uma vez. Aqui ele está falando já com as autoridades terrenas, com os reis, com os governantes. Aqueles que se acham poderosos, que podem tudo, que ao invés de governar para o bem, às vezes vão manipular, às vezes vão condenar, às vezes vão apenas passar para o povo dificuldades, passar maldições, ao invés de bênção. Quantas e quantas pessoas sofrem por causa de certos governantes? Não é assim? Aí então, ele fala bem claro e com muita autoridade aqui. Agora escutem. Ó reis, preste atenção, autoridades. Ele quer dizer aqui, a autoridade que delegou a você fui eu. Eu sou a autoridade suprema. Primeiro, peça a mim para depois agir contra os meus filhos. E aí, no verso 11, ele vai completar dizendo assim, veja bem, aí ele usa de misericórdia. Aí ele diz assim: adorem o Senhor com temor, tremam e se ajoelhem diante dele. Veja bem, adore o Senhor com temor, tremam e se ajoelhem diante dele. Aí vocês conseguirão tudo aquilo que vocês necessitam, que é da vontade de Deus, que vai te fazer bem. Ajoelhe-se, renda-se ao seu Deus, adore, peça e a porta se abrirá. Não é assim que está escrito na palavra? Bata e a porta se abrirá. Mas para isso você tem que se humilhar, orar, pedir, né? Se possível jejuar, dependendo da sua necessidade. Mas Deus nunca vai te negar aquilo que é bom para você. E aí ele termina, como eu disse para vocês, que esse salmo iria começar com uma maldição e ia terminar com uma bênção, não é? E ele termina aqui dizendo assim: senão ele ficará irado logo e vocês morrerão. Veja bem, se você não bater, se você não pedir, se você não adorar, se você não se colocar diante do soberano como filho de Deus, você morrerá. Às vezes você vai ser um vivo morto aqui na terra mesmo. Você não vai ser feliz, você vai ser uma pessoa triste, depressiva, infeliz, porque você não se rende ao amor de Deus, porque você não se humilha, porque você não bate a porta, porque você não conversa com Deus. Como é que Ele vai te ouvir? Você vai morrer, você vai ser uma pessoa solitária, triste, sem amor, porque o amor vem de Deus. Toda misericórdia e todo amor é um presente que Deus nos dá. Então bata e a porta se abrirá. Depois não reclame, não amaldiçoe, não fale contra o Senhor Deus. E aí ele completa, ele termina esse salmo com uma grande bênção, maravilhosa bênção, onde ele diz assim: felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Olha só, aqueles que leem a palavra, que meditam a palavra e que estudam a palavra. Não é só ler, é preciso interpretar. Vocês viram, esse salmo é um pouquinho difícil para interpretação, mas se nós lermos com o coração, voltarmos um pouquinho, analisar aquilo que o salmista escreveu,
pela vontade de Deus, a gente vai conseguir entender o que Deus quis dizer nesse salmo. Resumindo, ele quis dizer que nunca se volte contra ele, porque nós somos todos filhos dele. Nunca se volte contra Deus. Somos seus filhos, mesmo pagão, mesmo ateus, mesmo não gostando dele, somos seus filhos, somos criação divina. E ele termina assim: mesmo que se revolte contra mim, eu estou aqui para te dar minha bênção, a minha bênção. E ele termina então esse salmo abençoando o seu povo. Feliz são aqueles, veja bem, são aqueles que buscam a proteção de Deus. E aqueles que não buscaram, que se foram contra Deus, será que serão felizes? Acho que não, né? Então hoje nós terminamos o salmo de número 2 e espero vocês estar junto comigo no próximo salmo. Até mais, fiquem com Deus.